Olá, boa noite. Boa Notícia entrevista hoje o economista Luiz Carlos Mendonça de Barros. Graduado em Engenharia de Produção pela USP e doutor em Economia pela Unicamp, Mendonça de Barros ocupou alguns dos principais cargos públicos do país. Foi ministro das Comunicações e presidente do BNDES no governo Fernando Henrique Cardoso, além de diretor do Banco Central no governo Sarney. Liderou boa parte do processo de privatizações na década de 90. Hoje é presidente do Conselho da Foton Brasil, que produz e comercializa caminhões. Muito obrigada por essa entrevista, Luiz Carlos. É um prazer recebê-lo aqui no É Notícia. Prazer é meu. A gente chegou a essa conclusão que é melhor chamá-lo de Luiz Carlos, porque o senhor disse que ministro, na atual conjuntura, não pega muito bem. Não é recomendável. Não é recomendável. Então tá bom, então vamos ficar no Luiz Carlos. Por falar em governo na atual conjuntura, exatamente hoje, a gente está gravando essa entrevista na sexta-feira, dia 12 de maio, o governo Temer completa um ano e o presidente fez um balanço, citando avanços principalmente na área econômica. Eu gostaria de saber do seu balanço, da sua análise desse um ano de governo Temer. Olha, eu aprendi com o presidente Fernando Henrique Cardoso que a avaliação de um governo, de um presidente da República, precisa ser feito sempre em relação ao mandato que o presidente tem naquele momento. Certo? Eu acho isso uma boa medida para não se misturar, né, na avaliação sucessos ou fracassos de decisões ou de projetos que não faziam parte do mandato. Então, e o presidente Temer já tem uma dificuldade de entender o mandato dele, né? Porque muitos dizem, não, ele foi eleito na chapa da ex-presidente Dilma. Eu não tenho essa posição. Para mim, o Temer foi eleito novamente no contexto do impeachment, certo? A Constituição estabelecia que no impeachment substituiria a presidente e o vice, certo? Isso foi seguido, mas nas condições políticas da época e nas condições de opinião pública que estavam por trás do processo de impeachment, era um outro presidente que estava sendo eleito. Não dava para ele assumir e dizer, eu tenho um compromisso com com o mandato da presidente Dilma. Com tudo que foi defendido em 2014, 2016 já era um outro momento político e econômico do país, ele teve um novo mandato. Então é importante entender, e como esse mandato, ele não fez campanha para dizer, olha, eu estou isso, ele recebeu aquilo meio uma batata quente, você precisa fazer uma certa decodificação de qual seria o mandato do presidente Temer. Felizmente, o estágio da economia, à época, era de tal descalabro que fica claro que o primeiro item importante do mandato do Temer era arrumar a economia. Certo? A economia estava desarrumada, caindo no vácuo, né, provocado pela ruptura de uma bolha de consumo criado pela expansão de crédito no governo Lula e nos dois mandatos da Dilma. Isso é importante a gente entender, criou um metabolismo muito próprio da crise econômica que nós estamos vivendo. Quer dizer, você, se for num livro de economia, vai lá olhar que quando há uma bolha de consumo como nós tivemos, segue-se uma crise econômica com essas características. Quer dizer, cai tudo no vácuo, é como se tivesse mergulhado num precipício. Então, pior ainda, porque a gente seguiu exatamente o que a literatura econômica recomenda que não se faça. Agora, dada esta leitura, também está na literatura econômica o que se tem que fazer. O remédio. Né? E o remédio é duro, né? Você tem que deixar que essa bolha se esvazie, certo? Para normalizar a questão de oferta e demanda de bens e serviços, né? Só que, ao fazer isso, você provoca desemprego, você provoca queda de renda, você provoca quebradeira nas empresas mais alavancadas, certo? Então, quando o Temer assume e escolhe a sua equipe econômica, esse desenho do primeiro ano estava estabelecido, né? Por quê? Porque era o que tinha que se fazer.
Evidente que, passado um ano, você pode olhar o mandato do presidente Temer em dois lados. Pode olhar do lado negativo e dizer, olha, isso que está acontecendo com emprego, renda, crescimento econômico, faz parte da terapia econômica necessária para tirar o Brasil do precipício. E aí você pode dizer o seguinte, olha, aliás, tem um jornal hoje, que não me lembro qual, que fez o outro lado da avaliação. Eu posso dizer o seguinte, mas olha, como resultado dessa política que continua criando esse constrangimento para a população, olha o que aconteceu. E todos os sinais de expectativa dos agentes econômicos, certo? São extraordinários. A Bolsa subiu 70%, o dólar caiu 15%, o risco Brasil caiu 80%, certo? Só que esses dois decks de dados afetam diferentemente a sociedade. Esse deck afeta positivamente os investidores, os empresários. Quer dizer, uma certa elite econômica. É uma elite econômica, certo? Enquanto que o povão mesmo continua afetado por isso. Então, dizer que ele tem 71% de rejeição ou de má avaliação da sociedade não me choca, porque é isto aqui que se esperaria desse primeiro ano do mandato dele. Então a gente tem que olhar mais para frente, tem né? Que olhar, talvez... Nós temos que olhar agora para o segundo ano do mandato dele, certo? Mas, por isso que eu acho, na minha opinião, o presidente teve um sucesso extraordinário, com uma vantagem, além de lidar com o curto prazo, né, a inflação hoje é a mais baixa em 50 anos, certo? Se você pegar a inflação dos últimos 6 meses, ela é 2%. Os salários reais, por conta da inflação mais baixa do que a correção que se aplica todo ano, começaram a crescer, mas são movimentos tênues que não afetam a expectativa da sociedade majoritária. Mas, certamente, para quem consegue enxergar para o segundo ano, eu posso te garantir que, quando se fizer essa mesma medida de popularidade do Temer, em maio do ano que vem, vai ser completamente diferente. E é interessante, porque eu acho que é exatamente com essa perspectiva que o governo Temer trabalha, né? Por mais que ele diga que seja um governo reformista, que não está preocupado com popularidade, não está preocupado agora, mas provavelmente quando fizer esse novo balanço daqui a mais um ano, no segundo ano de governo, talvez tenha uma outra história para contar. E o que esperar, então, do segundo ano, Luiz Carlos, já que o senhor mesmo mencionou isso, o que a gente pode esperar do segundo ano do governo Temer? Não, o segundo ano do governo Temer, de certa forma, vai começar e terminar com a votação da reforma trabalhista e da Previdência. Por quê? Porque o que o governo Temer fez primeiro ano, ele gastou para resolver a queda no vácuo. Tem um economista italiano, como todo italiano, tem uma forma mais engraçada de ver as coisas. E ele diz o seguinte, a queda no vácuo de uma economia na condição que tem a brasileira hoje, da ruptura de uma bolha de consumo, é como um helicóptero, né, que está a 8.000 metros de altura, né, e tem que decolar. O piloto sabe que a 8.000 metros de altura ele não consegue se sustentar. Então, vai cair no vácuo. Mas ele sabe também que a 4.000 metros de altura, o ar já não é tão rarefeito e o helicóptero funcionando estabiliza. Vai dar uma sustentação. Agora, você imagina, precisa ter coragem. O coração vem na boca. Não, precisa ter coragem. Não, eu vi isso num filme, chama Everest, tem essa sensação. Verdade, esse filme mas é você tem que falar, precisa ter muita confiança. Quer dizer, na teoria, no caso... Porque a gente se joga no abismo, né, em certa medida. E o Temer se jogou no abismo. Quando ele assume a presidência, naquele momento, sai do helicóptero que estava caindo no abismo a presidente, entra ele
E o Meirelles, que era o piloto, falou o seguinte, olha, nós só vamos ter alguma sustentação daqui a um ano. Foi isso que deve ter falado. Até lá a gente vai cair. O Meirelles é um bom piloto de helicóptero no vácuo. E foi o que aconteceu. Só que o Temer sabia que para o segundo ano, certo, seria necessário uma outra forma de pilotar o helicóptero. E ele fez isso de uma forma inteligente. As reformas nada mais são do que criar alguma sustentação no segundo ano do mandato dele. Em que sentido? Já passou uma, que foi o teto do gasto. Se passar a trabalhista e a previdenciária, quer dizer, esta elite econômica, certo? Estará preparada para voltar a investir, voltar a acreditar no país. Né? E mais do que isso, tem um outro efeito interessante, que essa, aliás, é uma das poucas vantagens de um economista com a minha idade aqui, que é ter falado com muita gente, ter ouvido muita gente, ter testado muita coisa. E tem um economista também, da minha geração, que é o Zé Pastore, que é o melhor economista de mercado de trabalho que existe no Brasil. É uma referência. Ah, referência. E o Zé Pastore tem um estudo que diz o seguinte, que avalia o comportamento do consumidor numa situação de crise como nós estamos vivendo, em que há, num primeiro momento, um aumento do desemprego, certo? Esse aumento do desemprego afeta mesmo a quem não está desempregado, mas ele tem um irmão, um primo, um amigo que perdeu o emprego e aí a gente fica sem renda, certo? Então, mesmo ele trabalhando, certo? Ele começa a se comportar como se desempregado tivesse. Ele é contaminado por aquele ambiente negativo. O Zé Pastore chama isso de a síndrome do empregado desempregado. Exatamente. Certo? Porque ele está com medo de perder o emprego. Isso que eu quero dizer, se com essas reformas e com a mudança de comportamento das empresas, dos investidores e a estabilização da economia, o que vai acontecer é que a taxa de desemprego não vai diminuir no primeiro momento, mas ela vai se estabilizar. Uhum. E isso terá um efeito sobre essa turma que não chegou a perder o emprego. De repente o cara fala, opa, eu acho que estabilizou o mercado de trabalho. Aí volta a consumir. Aí volta a consumir, certo? E você veja, no Brasil, você tem 14... O Brasil hoje é meio copo cheio, meio copo vazio. Né? Chegar um pessimista aqui vai te dizer, Amanda, o Brasil tem 14 milhões de desempregados. Eu, como não estou nesse grupo, vou chegar para você aqui e vou te contar a história da síndrome do empregado-desempregado e vou dizer o seguinte, olha, hoje tem 95 milhões de brasileiros desempregados. Se esses 95 milhões que estão empregados, recebendo salário, mudarem de comportamento em relação ao consumo, o efeito positivo deste grupo sobre a economia vai ser muito maior do que esse aqui. Uhum. Então, eu acho que o segundo ano do presidente Temer é fundamental que haja as reformas para que você estabilize as expectativas, que já estão bem mais otimistas com esses ganhos pontuais que nós falamos, certo? Isso vai mudar o comportamento dos bancos, mudar o comportamento das empresas e, num segundo momento, um pouquinho mais à frente, vai mudar o comportamento do trabalhador, do trabalhador. Mas o que o senhor está dizendo, então, que essa retomada da atividade econômica, ela necessariamente vai se dar pelo consumo de novo ou não? Pode se dar pelo investimento ou por alguma outra variável? É consumo. Amanda, o PIB brasileiro, 70% é consumo. Então, enquanto o consumo não se mexer, certo? Ninguém vai investir. Não, o crescimento não vem. Tá? O que tem é que... E depois, seguinte, a indústria, pelo menos, principalmente, e eu falo isso porque hoje eu estou envolvido nessa história, quer dizer, tem uma capacidade ociosa monstruosa gerada pela bolha. Então, ninguém investe quando você tem capacidade ociosa. Por exemplo, no setor de caminhões, que eu conheço bem, quer dizer, hoje
as empresas estão usando 30% da capacidade de produção que elas têm. Então, enquanto não se ocupar um bom pedaço e se abrir o futuro, ninguém investe. Então, a recuperação econômica nossa vai vir. Pelo lado da agricultura, que para eles não tem helicóptero caindo de jeito nenhum, pelo contrário. A safra é recorde, monstruosa, né? Certo? A indústria de exportação, porque com o ajuste da taxa de câmbio e a demanda fora melhorando, esse pessoal está exportando bastante. O crescimento de exportação de automóveis e caminhões para a Argentina é impressionante, é 70% sobre o ano passado. Mas, somado tudo isso, é relativamente pouco, perto dos 70% do consumo. Então, o segredo da recuperação estará, e o Meirelles e o presidente Temer sabem disso, em construir o tijolo das reformas, para consolidar e espalhar um pouco mais à frente essa mudança de expectativa dos empresários e dos investidores. Segundo, precisa que estabilize o desemprego, não é que reduza o desemprego, para permitir que esse pessoal que está empregado através deles, e você sabe que o brasileiro, se passar 2 dias das mães sem comprar um presente, ele entra em crise. É verdade, entra em depressão não é a economia ele. E aí você terá, mais para o fim do ano, né, aí uma retomada mais clara da economia. Entendi. E pode se cair, de alguma forma, na mesma armadilha, de novo, que se caiu durante os governos do PT, que a gente teve essa bolha do consumo a qual o senhor se referiu no começo da entrevista? Quer dizer, será um crescimento mais sustentado dessa vez? A gente tem alguma chance, alguma oportunidade de ter um crescimento mais sustentado ou não? Ou serão taxas de crescimento baixas, medíocres, e o país está condenado a essa certa mediocridade do crescimento? Porque aí a gente tem problema de produtividade, né, de falta de investimento, aí tem uma série de outras questões. Aqui tem um outro assunto que eu, ao longo da minha vida, elaborei bem e posso trazer para você, para o telespectador, de uma maneira muito consciente. A economia de cada sociedade reflete o que é a sociedade, certo? Então, por exemplo, eu tenho colegas meus que citam a Finlândia como um exemplo de economia eficiente. Certamente nunca tiveram na Finlândia, né? Porque eu já tive várias vezes. Quer dizer, o brasileiro nunca viveria na Finlândia, porque é o país mais chato que existe no mundo, certo? E, por isso, tem uma sociedade, quer dizer, que poupa muito, que gasta pouco, que trabalha, não reclama, né? Não gosta de futebol. E tem outros casos. Os asiáticos, por exemplo, têm um padrão de comportamento, o japonês, em relação à economia, completamente diferente do brasileiro. O que mede, de uma maneira mais simples, essas diferenças é a taxa de poupança de cada sociedade, certo? Por quê? Porque a taxa de poupança reflete como é que o cidadão trata guardar para o futuro e se aproveitar do momento que está vivendo. O brasileiro não poupa, né? A gente sabe que a nossa taxa de poupança é historicamente baixa. Zero. Então, quer dizer o seguinte, um país que poupa pouco, certo? Cresce pouco, não tem mágica para isso, certo? A China poupa 40% da renda do chinês. No Brasil não poupamos o quê? 3%, 4%, 5%. Certo? Um pouco da poupança privada que tem aqui vem das empresas, porque o brasileiro não poupa mesmo. Certo? E isso aí é característica nossa. Certo? Tanto que eu gosto, quando vou dar aula para um pessoal mais jovem, eu uso aquela imagem da cigarra e da formiga. Né? O brasileiro é cigarra, certo? O finlandês é formiga, certo? Agora, são características históricas, sociais, aí é um outro grupo de intelectual que vai estudar por que o Brasil... Mas o brasileiro é assim. Então, a economia brasileira, mesmo organizada, mesmo sem bolha de crédito, ela
cresce 3% ao ano, não cresce mais. E se a gente tiver 3% ao ano, tem que se dar por satisfeito, estamos no lucro. E o senhor imagina isso para a próxima década, mesmo se todas as reformas forem feitas? Se você olhar 40%, 40 anos para trás, é 3% de crescimento. O que o PT quis fazer, certo? Foi, e fez durante um certo período, por causa das commodities, o ganho de... Metabolizou, né? Teve esse... Ele foi e cresceu 5, 5,5%, certo? Só que cresceu 5, 5,5%... Depois caiu. Usando drogas artificiais. E você sabe, todo sujeito que se estimula tomando algum remédio, quando o remédio passa o efeito, o cara capota. Foi o que aconteceu com a nossa economia. Então, olhando para os próximos 20 anos, considerando, vamos supor que toda essa confusão com o PT tem um efeito extraordinário, que é nunca mais ninguém vai tentar fazer o que eles fizeram no período dele, certo? E que nós teremos, de novo, governos do tipo do Fernando Henrique Cardoso, com responsabilidade fiscal. Nós vamos crescer 3%. Então, no melhor cenário, a gente vai crescer 3% na média. Não cresce mais que isso, certo? E agora, essa é uma escolha da sociedade, certo? É uma mentalidade, é uma cultura, né? É uma escolha da sociedade, você não vai mudar. Por isso que estou dizendo, o governo do Fernando Henrique tinha muito esse debate, porque tinha dois grupos. O Fernando Henrique é muito esperto. Como ele não é economista, não entende, ele acha que entende, mas não entende nada de economia, certo? Ele se cercou dos melhores. Ele é sábio, ele fez o seguinte, ó, vou levar uma turma à direita e vou levar uma turma à esquerda. Deixa esse pessoal brigar entre eles. Por quê? Porque aí eu vejo o argumento de cada um e eu escolho. Tem essas visões antagônicas, fica muito claro no livro dele, é uma delícia de ler. Ele explorou isso com sabedoria. Muito, com sabedoria. No governo do Temer, ele não conseguiu construir isso. A equipe econômica dele é pensa toda de jeito, uma nota só. E isso é que está criando alguns problemas com taxa de juros e outras coisas. Alguns ruídos. Vamos falar do presidente do BNDES, no governo Fernando Henrique Cardoso, ministro das Comunicações também. Era mais fácil naquela época ou não? Não. A experiência de governo é uma experiência que não é qualquer um que aguenta, né? A grande vantagem é que a crise econômica daquela época, que de certo não era, é difícil dizer se é mais grave ou menos grave. Porque vocês vinham de uma época de hiperinflação também, era igualmente grave, talvez. Teve um começo fácil, porque o presidente Fernando Henrique fez uma aposta perigosa no Plano Real. Exato. Perigosa em que sentido? Era uma coisa nova, nunca tinha sido feita, né? Evidente que também não foi um coelho que se tirou da cartola. Quer dizer, os economistas de várias escolas aqui no Brasil vinham debatendo a hiperinflação brasileira há 15 anos. Eu, quando estive no Banco Central, em 86, nós tivemos o primeiro programa anti-inflacionário, que foi o Plano Cruzado. Foi um desastre, né? Mas teve uma grande vantagem. Mostrou onde é que estavam os grandes erros. O Plano Real era um plano cruzado revisado por gente competente, mas sempre tinha uma questão muito difícil que o economista não pode responder, é como é que a sociedade reagiria a uma moeda nova como foi a URV naquela época. Isso o economista não sabe responder. Quem respondeu foi o Fernando Henrique, certo? O grande mérito do Fernando Henrique, e o que explica a sua carreira como presidente, ou a sua eleição como presidente da República, foi esse entendimento que ele teve da sociedade. Então, o governo do Fernando Henrique, ele teve uma grande aposta no começo, que deu certo, e isso, então, permitiu que, pelo menos, o primeiro mandato dele fosse um mandato muito exitoso em termos da sociedade. Então, é interessante isso, deixa eu até fazer uma passagem no tempo, Luiz Carlos, para falar agora das reformas trabalhista e da Previdência, que aparentemente não tem o sucesso, não tem o respaldo da sociedade, não tem um apoio social, pelo que a gente vê claramente na pesquisa da Datafolha, né, divulgada recentemente. A da Previdência, por exemplo, é rejeitada por 71% dos brasileiros. Mas o Temer acha que tem que fazer, confiou à sua equipe econômica esse objetivo, e é o que eles estão tentando fazer. Ele vai conseguir
Quer dizer, mesmo sem ter esse respaldo da sociedade, não existe outro jeito. Por isso que eu dei o exemplo do Fernando Henrique. O Fernando Henrique, quando fez o Plano Real, ele tinha o respaldo da sociedade. O Temer não tem. Não tem. Tem do Agora, Congresso, né? Ter o respaldo da sociedade para algo novo, normalmente você não consegue isso. A sociedade reage depois do sucesso das medidas mais heróicas, vamos dizer assim. O governo, quando toma uma medida heróica, certo? Ele tem que tomar contra a sociedade, certo? Por quê? Porque a sociedade tem um tempo diferente de analisar a economia. E, olha, nesse momento, a sociedade está refletindo a situação corrente atual, da do economia. Desemprego. Imagine se alguém desempregado ou ameaçado desempregado vai raciocinar, não, o presidente Temer está querendo resolver o problema do futuro. Então, o Temer tem que se descolar da opinião pública. Por que eu acho que ele vai ter sucesso? Porque toda essa crise política que nós estamos vivendo, Lava Jato, descolou a sociedade do Congresso, certo? Então, o Congresso está mais ou menos isolado, certo? E, portanto, vai depender de uma articulação ali dentro e da leitura que os congressistas vão fazer sobre 2018. Agora, Luiz Carlos, tudo bem, a reforma da Previdência, todos os economistas, ou a maioria dos economistas concorda que é necessário. Então, para a gente descolar um pouco dessa discussão, o presidente já fez uma série de recursos, o texto inicial era bastante duro, mas ainda tem talvez algumas coisas que possam ser consideradas como maldades para o trabalhador. Por exemplo, 25 anos de contribuição necessária. Na realidade brasileira, no mercado de trabalho como do Brasil, 40% do mercado é informal, né? Você tem momentos de desemprego. Não é muito difícil comprovar 25 anos de contribuição para a Previdência? Talvez algo escalonado não fosse uma solução melhor? Amanda, olha, a minha carreira e a minha vivência encheram meu cérebro de problemas, de soluções. Não cabe a Previdência dentro da minha cabeça. Então, não é sua especialidade. Eu nem tenho me preocupado em aprofundar. E aí, o que eu faço? Eu tenho algumas referências, certo? Pessoas que o senhor consulta, lê. E me parece uma coisa que tem alguns efeitos sobre a população, desde que você considere que a Previdência tem uma capacidade financeira perene. E não é isso. O problema é o seguinte, não dá para caber todos os brasileiros com todas as coisas corretas dentro da Previdência. Nós vamos ter que fazer um jogo de tira um pedaço, tira um pedaço, tira um pedaço. Se esse jogo está justo ou não, é uma coisa difícil de dizer agora. O que eu tenho certeza, né, e aí está dentro da minha cabeça, é que uma reforma como a Previdência vai ser feita em 2 etapas. Não existe, como é o Plano Real, não existe uma bala de prata para você matar a hiperinflação. É um conjunto de momentos em que cada momento posterior corrige alguma coisa que foi identificada como errada no momento anterior. Então, quer dizer, a reforma agora e daqui a alguns anos uma nova reforma. E é por isso que é muito mais importante você olhar a transição, certo? Por quê? A reforma está dividida em 2 pedaços, claro. Tem uma transição até um certo momento no tempo e tem aquilo que é perene. O perene esquece, que vai ser modificado em algum momento, certo? E o governo fez isso correto. Para que eu vou gastar bala para definir um negócio de 30 anos na frente se vai mudar? Então, um dos especialistas que eu li e que eu gostei muito foi disso. Olha, vamos olhar o perene. Por quê? O perene, a regra de ajuste. Curto prazo, a regra né? de ajuste. A transição. Por quê? Primeiro, como é uma regra de ajuste, se tiver alguma coisa muito errada, você muda, certo? Como é uma regra de ajuste, você tem tempo para discutir um pouco mais à frente. Então,
Eu sou entusiasmado com a reforma da Previdência, da forma como o governo acabou encaminhando. Quer dizer, não é o que o Meirelles e a turma à direita, né, queria, né? Porque esse pessoal, o povo para eles não conta, certo? O Fernando Henrique sempre, quando discutiam alguma medida, ele perguntava, o Mendonça, eu e o Sérgio Mota éramos o povo, o teste do povo dele. E depois, quando o Sérgio Mota morreu, acabei ficando eu, mas não tinha o mesmo brilho do... E ele perguntava, Mendonça, essa medida é com o povo ou sem o povo? Interessante isso. E eu falava assim, essa do Malan é sem o povo. E se puser o povo? Aí a coisa fica muito complicada. Ele falou, então tira o povo. Entendeu? Luiz Carlos, vamos falar um pouquinho rapidamente, eu quero tocar em 2 assuntos com você antes da gente ir para o nosso pinga-fogo, o tempo já está acabando. Primeiro, o Banco Central, o senhor tem feito muitas críticas ao ritmo que o senhor julga conservador de redução de juros, né? Nas últimas reuniões foi 1 ponto percentual, alguns economistas acreditam que esse ritmo pode acelerar agora para 1,25. Por que esse conservadorismo? Qual o mal que isso faz à economia? Primeiro, a minha crítica não é que é uma postura conservadora. A minha crítica é uma postura errada. Então é pior. Fora do contexto da economia que nós estamos vivendo, certo? Por quê? Porque ser conservador ou não ser conservador é uma outra história, certo? É um outro tipo de medida. Tem conservador tomando medida correta e tem conservador tomando medida errada. Tem mais... porra louca, né? Que tomando medida certa, como medida não é essa o parâmetro não é errada. Certo? O que eu acho é o seguinte, temos uma conjuntura econômica, né, clara, nós não estamos nem mais com problema de inflação baixa, nós estamos com um problema de deflação. Acabaram de sair essa semana o IGP-10, que é aquele índice da FGV que mede o atacado, e o atacado você mede os preços na saída da fábrica, certo? Quase 1% de deflação no mês passado, e se você pegar em 12 meses, a inflação está em 1,2%. Quer dizer que vários setores, eu estou dizendo o meu, o setor de caminhões hoje tem um aumento de preço muito abaixo do aumento de custo dele. Então, é uma situação de desinflação e, vamos dizer assim, deflação em alguns setores. Nesta situação, o manual de economia de qualquer um dos economistas diz o seguinte, o Banco Central tem que agir com uma política monetária que reduza essa deflação e recoloque o mecanismo de preço num nível dentro da meta do Banco Central. Ele não está fazendo isso. Depois tem um outro problema. Como a inflação caiu muito mais rápido do que a redução conservadora dos juros, o que sobrou entre um e o outro, que é o juro real, ele aumentou. Então, a minha revolta, é quase revolta, é porque numa situação, né, de uma recessão profunda, de uma situação de preços crítica em certas áreas, certo? Você provocar, por conservadorismo ou não, um aumento do juro real é um erro. E nós temos recentemente, não é uma coisa que eu preciso ir em 1930... Em 2009, né? Exatamente. Que era o Henrique Meirelles, o presidente do Banco Central, também demorou para reduzir a taxa de juros quando a gente estava no meio daquela maior crise econômica mundial. Não, e mais do que isso, você teve os Estados Unidos, o juro americano está em 1%, ainda hoje, certo? Com uma inflação de 2%. E você teve recentemente na Europa, que a Europa o juro foi até mais baixo, tá? Chegou a ficar negativo, e você tem uma recuperação impressionante da economia. Aqui no Brasil, nós temos uma economia caindo no vácuo e um Banco Central que aumenta a taxa de juros. Isso aí não é ser conservador, certo? Nós temos outros adjetivos para qualificar
as pessoas que têm esse comportamento que eu prefiro não dizer aqui. Uma rápida palavrinha sua, Luiz Carlos, sobre 2018. Como é que vai ficar o Brasil nessa eleição, talvez ainda no meio desse turbilhão da Lava Jato, porque ninguém imagina que vai ter terminado até lá. Que tipo de líder, que tipo de perfil o senhor acha que tem mais chance de se eleger no ano que vem? Olha, eu tenho essa tese já há algum tempo. A catástrofe do PT, né, vai levar a sociedade mais para o centro-direita. E a gente já está começando a ter alguns sinais. Né? A Lava Jato e tudo que está acontecendo com o Lula vai aprofundar esse sentimento. Né? Porque eu acho que em 2018, o apoio que o Lula e a esquerda terá da sociedade é muito menor do que já tem hoje, que já é muito menor. O Lula tinha 85% de aprovação. Saiu com isso em 2010. Hoje, né? Se você pegar pesquisa de eleição de 2018, ele tem 30%. Que ainda é muito alto, se comparado com os outros candidatos. Eu acho, e eu falei para você que eu sou daquele economista que não se sente bem se não fizer uma previsão, porque eu então acho pode que fazer, usa a sua bola de cristal. Né? Eu acho que se o Lula for candidato em 2018, ele vai ter menos 20%, vamos dizer. Agora, deixa eu fazer uma pergunta sobre, não é o seu partido, mas é o seu partido, é o partido que o senhor é historicamente ligado, o PSDB, o Fernando Henrique, já ajudou em campanhas do Alckmin. Se eu for forçado a escolher, eu escolho o PSDB, certo? Então é o meu partido. É o seu partido, então tá bom. A candidatura vai cair no colo do Dória, se encaminha para isso ou é cedo para fazer qualquer tipo de previsão? Hoje, dado esse movimento para o centro-direita em termos ideológicos e de um perfil que não esteja vinculado à Lava Jato e ao político, o Dória é um ativo que caiu no colo do PSDB. Se o senhor tivesse que fazer uma aposta hoje, porque o senhor já disse que não foge das apostas. Eu não faria, hoje não dá para fazer aposta, mas vou dizer assim, é o tipo do perfil que me parece o ano que vem estará, vou dizer assim, numa situação muito favorável. Principalmente, e aí é a minha aposta, que a economia o ano que vem vai estar crescendo a uma taxa de 3,5%, 4%. Essa combinação de uma frustração com a esquerda, né, com uma recuperação econômica mais clara, certo? Vai levar a um perfil como o perfil do Dória. Luiz Carlos, infelizmente, nosso tempo está uma delícia essa conversa, é uma aula, mas o nosso tempo está chegando ao fim. Vou fazer, então, um pinga-fogo final com você. Sérgio Moro. Me surpreende. Positivamente. Alckmin. Eu acho que o Alckmin vai sofrer por causa dessa contaminação em relação a um político tradicional, e ele é um político tradicional. Aécio Neves. Ele está morto. João Dória. Esse é um nome a se seguir. Mas tem muito tempo, ele é muito novo, pouca experiência, a probabilidade de fazer algum erro meio grave é real. Mas tem estatura para o cargo? Me surpreende também, acho que ele está se saindo melhor do que eu esperava quando ele foi eleito. Marina? Está morta. Jair Bolsonaro? Esse vai criar da mesma maneira como a esquerda tem um espaço, até hoje, PDT, PCdoB, ele vai criar um espaço à direita que nunca existiu no Brasil e que faz bem para o equilíbrio político, apesar de todas as ideias dele, me parece um fato positivo aí na recomposição do equilíbrio político no Brasil. Lula? Morto. Dilma? Morto. Fernando Henrique Cardoso? Vivo, mas sabendo se colocar em função da sua figura histórica que representa. E Michel Temer? Sucesso. Luiz Carlos, muito obrigada por essa entrevista, muito bom ter você aqui com a gente. Não é notícia, está convidado a voltar sempre que quiser e puder. É um prazer, muito obrigado e espero ter atendido aí as suas expectativas. Né? Sempre. Até a próxima, Luiz Carlos. Muito obrigada a você também que nos acompanhou até essa hora. Na semana que vem tem outra notícia com um novo convidado. Eu espero você mais uma vez. Uma excelente noite, uma ótima semana. Até lá.